Vamos lá, pessoal, para a nossa autocorreção de revisão do sistema nervoso, sistema endócrino e do capítulo sobre a água, tá bom? Então, a gente vai utilizar aí, para a gente responder o capítulo 5 e o capítulo 6, mas as questões estão na página 240, 241 e 242. Então, pegue o livro de vocês aí, nessas páginas 240, 241 e 242. Então, vamos lá responder juntos essas questões, tá bom? Mais atividades, página 240 e 241. Número 1. Jefferson estava assistindo a um filme. Em determinada cena, ele ficou com muito medo, o que provocou diversas alterações no seu corpo. Veja ao lado a reação de Jefferson. Que hormônio, letra A, que hormônio foi responsável por provocar as alterações no corpo de Jefferson? E aí, vocês lembram? Essas ações, gente, pode ser aceleração do coração, dilatação das pupilas, ele ficou se tremendo um pouco, ele pode ter acontecido um suor em quantidade mais elevada. Então, qual é o hormônio que provoca essas alterações no corpo? Isso mesmo, quem respondeu a adrenalina acertou, tá bom? É aquele hormônio que a gente produz quando a gente sente medo para poder o corpo ter alguma reação, tá? Na hora ele acontece alguma reação ali para ele poder reagir e aquela situação de medo que ele está sendo exposto, tá bom? Vamos lá responder juntos a letra B. Em qual glândula do corpo humano é produzido o hormônio citado no item A? Assinale a resposta adequada. E aí, é na tireoide, no testículo ou na suprarrenal? Qual é a glândula que é produzida a adrenalina? Isso mesmo, essa ficou fácil, hein? É na suprarrenal, glândula suprarrenal é produzida a adrenalina. Vamos lá responder a letra C. Assinale a afirmação adequada a respeito das alterações que esse hormônio provocou no corpo de Jefferson. Então, a gente tem na letra A aí, frequência cardíaca e a produção de suor aumentaram, a respiração acelerou e a atividade do sistema digestório diminuiu. E a segunda aí, proposição. A frequência cardíaca e a produção do suor diminuíram, a respiração acelerou e a atividade do sistema digestório aumentou. E aí, qual das duas você acham que é a correta? Marquem aí com X aquela que vocês acham. Vamos responder juntos no próximo slide. Isso mesmo. Quem assinalou a primeira proposição aí acertou. A frequência cardíaca e a produção do suor aumentam. A respiração acelera e as atividades do sistema digestório diminuem. Isso tudo para fazer com que o sangue oxigenado ele circule em maior volume e maior quantidade por todo o corpo, para que a pessoa ela possa ter um pensamento mais ágil, para que ela possa ter uma ação de reação, de correr, de andar, para ela conseguir reagir àquele medo que ela passou naquele momento. Vamos agora responder a letra D. O sistema nervoso está relacionado à situação descrita acima? O que você acha? Tem a ver com o sistema nervoso? Sim ou não? Justifique a sua resposta. Isso mesmo, a resposta é sim, tá? Apesar de nós falarmos de glândulas, de produção e tudo mais, o sistema nervoso ele está totalmente envolvido também com o sistema endócrino. Por quê? O sistema nervoso ele é responsável por estimular a produção da adrenalina pela glândula suprarrenal. Apesar de quando a gente falar das glândulas, a gente está falando do sistema endócrino, mas tem que lembrar que eles estão relacionados. Por quê? Quem precisa enviar a informação para que seja feita alguma ação no corpo, sempre é feita pelo sistema nervoso, tá? Então, tem sim a ver com o sistema nervoso a ação da produção da adrenalina pela glândula suprarrenal, tá certo? Vamos lá para a segunda questão. Pinte de azul o quadro das estruturas ou da estrutura do sistema urinário em que ocorre a formação de urina, e de vermelho o quadro das estruturas ou da estrutura onde a urina é armazenada no corpo. Então, você lembra aí de qual é o órgão que a gente está se referindo? Vamos lá saber o que vocês pintaram aí para saber se está certo, tá bom? Então, quem respondeu aí pintado de vermelho, a bexiga urinária, acertou, e pintado de azul, os rins, acertou também, tá bom? Lembrando que a bexiga urinária é o local onde é armazenada a urina e nos rins é o local onde ocorre a formação da urina, tá bom? Então, por isso que você pintou de azul os rins e de vermelho a bexiga urinária. Vamos responder juntos aí a terceira questão.
As imagens a seguir foram obtidas por satélites que mostram parte da cidade de Xangai, na China, nos anos de 1984 e 2016, respectivamente letra A, 1984 e letra B, 2016. A gente percebe que tem uma diferença aí entre essas imagens, são diferenças gritantes, não é mesmo? Você vai responder comigo aí, letra A. O que aconteceu com a área verde da cidade de Xangai entre os anos de 1984 e 2016? E aí, o que aconteceu com essa área verde? Você vai colocar a resposta aí no seu livro, no seu caderno. Se você colocou algo parecido com o que está escrito aqui no da professora, tá certo, tá bom? Entre os anos de 1984 e 2016, a área verde foi reduzida. Isso ocorreu provavelmente em razão ao aumento das construções da cidade de Xangai. Ou seja, o que a gente consegue observar nessa imagem, gente, é que basicamente o crescimento urbano da cidade, ou seja, o crescimento da cidade, começaram a construir prédios e prédios, casas e casas, e com isso, essas casas e esses prédios tomaram conta da região que era verde, ou seja, era mata, era floresta, era região tomada somente pela natureza. E aí o ser humano foi lá e com a sua expansão urbana, ele conseguiu tomar grande parte ali daquela estrutura da região que era somente de mata verde, tá bom? Vamos responder juntos aí a letra B. A construção de cidades como Xangai causa a impermeabilização do solo. Qual é a principal etapa do ciclo da água prejudicada com esse processo? E aí, vocês lembram lá do ciclo da água? O que é prejudicada com a impermeabilização do solo? Vamos responder juntos? Isso mesmo. Se você respondeu a infiltração da água no solo, você acertou. Ou seja, a parte da infiltração ela é fundamental, gente, para o ciclo da água, para que ela consiga se renovar, consiga voltar para os rios, para os lagos, para os oceanos, para que ela consiga evaporar de novo. Então, se não acontecer essa infiltração, ou seja, quando se constrói casas, quando se constrói prédios, acaba tornando aquela região, aquela superfície impermeável, ou seja, a água não consegue infiltrar, ela não consegue passar. Se essa água não consegue infiltrar no solo, ela provavelmente não vai conseguir retornar para a natureza de forma, digamos assim, aceitável, de uma forma natural, e com isso, o ciclo da água ele vai ficar prejudicado aí. Tá bom? Vamos lá responder juntos a letra C. Você acha que o ciclo da água sofreu alterações na região da cidade de Xangai ao longo dos anos? Justifique sua resposta. E aí, você acha que esse ciclo ele foi prejudicado, ele foi melhorado? O que você acha? Bom, essa resposta ela é para ser uma resposta pessoal, tá? Porém, a conclusão que a gente tem que chegar é que sim, pois a remoção da área verde interfere diretamente na quantidade de vapor que é liberada na atmosfera. Já também a impermeabilização, ou seja, as construções, tudo mais, elas vão interferir na infiltração da água, como a gente viu na questão anterior, tá bom? Consequentemente, esses dois processos, nas possíveis fontes de água subterrâneas, também vai ser interferido naquela região, gente. Tá bom? Então, isso vai fazer com que o ciclo da água ele fique prejudicado. Tá bom? Então, esse crescimento urbano nas cidades, geralmente, ele prejudica o ciclo da água. Vamos lá responder juntos essa quarta questão. Complete o diagrama de acordo com as frases abaixo. Letra A. Qual é o processo no qual parte da água dos rios e mares transforma-se em vapor de água? Letra B. O estado físico da água que não apresenta forma definida. Letra C. Formada pela junção de pequenas gotas de água na atmosfera terrestre quando o vapor de água sofre condensação. E letra D. Processo pelo qual as plantas liberam vapor de água no ambiente. E aí, conseguiram responder? Se você ainda não respondeu, dê uma pausa agora no seu vídeo, tente responder aí a gente passa para o próximo slide da nossa autocorreção, tá bom? Então vamos lá responder juntos agora. Letra A. O processo no qual parte da água dos rios e dos mares transforma-se em vapor de água é chamado de vaporização. Letra B. O estado da água que não apresenta forma definida é o estado gasoso. Letra C.
formada pela junção de pequenas gotas de água na atmosfera terrestre quando o vapor de água sofre condensação. É a formação das nuvens, tá? Então, você coloca aí letra C, nuvem. E letra D, processo pelo qual as plantas liberam vapor de água no ambiente é chamada de transpiração, tá? Quando as plantas transpiram, elas liberam o vapor de água no ambiente. Se você respondeu essas 4 desse mesmo jeitinho, você acertou todas elas, tá bom? Vamos agora responder juntos a quinta questão, tá? Da página 242. Identifique a atividade representada em cada uma das imagens utilizando os itens do quadro. Em seguida, relacione cada atividade à atitude que contribui para reduzir o uso da água em sua realização. Tá bom? Então, quais são os itens que a gente tem aí? Abastecimento de água, geração de energia elétrica e indústria de alimentos. Vocês colocaram certinho nos quadrinhos aí? Vamos lá saber a resposta? Isso mesmo. No primeiro quadrinho aí, na letra A, a gente tem indústria de alimentos. Na letra B, a gente tem uma imagem relacionada ao abastecimento de água. E na letra C, a gente tem uma imagem relacionada à geração de energia elétrica, tá? Na verdade, essa aí é uma imagem de uma usina hidrelétrica, tá bom? Então, vamos lá responder os nossos quadrinhos abaixo, saber quais imagens têm relação a quais ações, tá bom? Então, acertou quem disse que, letra C, a geração de energia elétrica é uma ação que nós podemos otimizar e desligar as luzes elétricas quando não houver pessoas no ambiente. Ou seja, se você está no seu quarto e você não está utilizando a energia elétrica, você pode desligar a lâmpada. Ou se você está na sala, você pode desligar a energia elétrica dos outros cômodos também. Tá bom? Desligar as lâmpadas, desligar a iluminação. Isso faz com que a quantidade de energia utilizada ela seja inferior, tá? Você diminui a energia utilizada, fazendo com que isso ajude o ambiente. Consumir conscientemente e evitar o desperdício de alimentos. Isso tem a ver com a indústria de alimentos, tá bom? Ou seja, nós devemos consumir conscientemente, só consumir aquilo que a gente realmente, só comprar ou só fazer aquela quantidade que a gente realmente vai consumir dos alimentos, tá bom? Para que não haja desperdício, para que não estrague, para que não apodreça, para que não tenha que se jogar fora, tá bom? E aí a gente tem a letra B, com relação ao abastecimento de água, o reaproveitamento da água. Por exemplo, lembra que eu falei que quando chove, a gente pode utilizar a água da chuva? Isso é um meio também. Reutilização de água da lavadora de roupa, por exemplo. Não tem água que a lavadora joga fora? Essa água que a lavadora joga fora, a gente pode usar para lavar o quintal, para lavar o pátio, para lavar os carros, tá bom? Então, essa reutilização da água também é importante para a conscientização do consumo de água, tá certo, gente? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido aí, tenham assimilado. Qualquer coisa, assistam novamente essa autocorreção. E se ainda assim permanecerem as dúvidas, a gente tira em sala de aula, tá certo? Até a próxima aula, gente.